A Rádio Cidade FM apresenta programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, o capítulo 21, versículos de 28 a 32. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 26º domingo do tempo comum. E a igreja celebra hoje o Dia Nacional da Bíblia. Sempre aprendemos desde a catequese que a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo bem, é palavra de Deus, mas principalmente quando ela é lida e quando ela transforma o nosso coração. Do contrário, ela é um livro normal, aliás, uma coleção de livros. Uma coleção de livros que contém, na Bíblia Católica, que é a que nós devemos conhecer, 73 livros. O Primeiro Testamento, chamado Antigo Testamento também, contém 46 livros. Esses 46 livros levaram 1000 anos para serem escritos. Por quê? Porque não tinha papel, não tinha caneta, era tudo muito diferente. Escrevia em pedra, pele de animais, como pele de camelo, pergaminho, que era um tipo de árvore, né, que extraía ali para poder escrever. Então, antes de ser escrita, por mais de 1000 anos, a Bíblia foi contada, cantada e repassada de tradição em tradição, de família em família. Eis aí o quanto é importante a gente contar e recontar a história para os nossos filhos. Depois nós temos o Novo Testamento com 27 livros, sabendo que o centro desses 27 livros são os 4 evangelhos, que são 4 formas de apresentar Jesus. Jesus é o mesmo, mas sempre vai depender da realidade da comunidade, da fé da comunidade e das situações que aquela comunidade está passando. Por isso, Mateus apresenta Jesus elementos que nós não encontramos em Marcos, em Lucas e nem em João. E assim cada um vai ter o seu específico. Mas o que é mais importante? O esforço e a coerência de apresentar um Jesus libertador, que foi força que alimentou a vida das comunidades. Nós temos como que uma espécie de débito, um déficit muito grande com a palavra de Deus. Temos talvez menos de 60 anos que a gente tem acesso à Bíblia, mas hoje é importante que todos nós sejamos leitores diários da palavra de Deus, que em cada casa, cada família faça esse propósito. Cada membro da família deve ter
a Bíblia Sagrada, não uma Bíblia para a família toda. Que a família possa criar também uma espécie de compromisso onde durante a semana a gente escolhe um dia para ler o Evangelho que vai ser lido e refletido no domingo. Talvez a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, onde você, como família, cada um com a Bíblia na mão, não com a liturgia diária. A liturgia diária é mais um livro para ser usado em preparação às celebrações, para seguir o que a igreja está propondo em cada dia litúrgico, mas pegue mesmo a Bíblia, para que nós tenhamos amor, zelo e saibamos manusear esta carta que Deus escreveu para todos nós. Então eu deixo essa indicação, esses dois propósitos, esses dois compromissos, que cada membro da família tenha a Bíblia Sagrada, que nós possamos escolher um dia na semana para ler o Evangelho do domingo seguinte, para que a gente possa ali, participando da Eucaristia, da celebração, ter uma familiaridade maior com o texto sagrado. Enfim, hoje Jesus traz para nós esse texto bonito que nos convida sempre mais a ir ao encontro do próximo, reconhecer que o nosso sim precisa ser um sim coerente, como também a gente não deve ter medo de assumir as consequências do nosso não, até porque há nãos que a gente dá que são necessários, nãos ao comodismo, não ao vício, não àquilo que é ruim, que não é bom para nós, mas permanecer fiel. Não vamos fingir o nosso não vamos fingir a nossa mudança. Assim como o nosso sim deve ser um sim convicto, alimentado, que nos mantém coerente a Ele. Que Deus nos ajude a abraçar uma vida digna que, na maioria das vezes, depende da gente mesmo. Deus nos capacite para a conversão constante. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz do meu caminho.